Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos estudarmos as verdades que Ele nos deixou através das Sagradas Escrituras. Amém? E meus queridos, humildemente, eu peço que vocês já deixem aí o seu like e ao final do vídeo deixe também um comentário para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas, ok? Bom, assim como no nosso cotidiano nos deparamos e, na verdade, muitas vezes acabamos falando alguns ditados, algumas máximas que, no final das contas, acabam nem mais fazendo real sentido para nós ou para aqueles que as ouvem, também existem alguns versículos na palavra de Deus que, de tanto falarmos, corremos o risco de não mais compreendermos e nem vivermos o sentido deles. E um desses textos está lá em Romanos, no capítulo 8, e a palavra de Deus nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como eu havia dito, existem algumas palavras, frases e ditados hoje em dia que perderam o seu real sentido e valor. Por exemplo, a palavra amor. Veja, a palavra amor se tornou tão banalizada e vulgarizada, principalmente por conta da utilização dela em novelas, séries e vídeos e também em músicas românticas, etc., que até mesmo no meio cristão essa palavra perdeu quase que completamente o seu sentido. E, embora no grego existam sim vários tipos de amor, a verdade é que no português e também em outros idiomas, a palavra amor praticamente se resume à paixão desenfreada de um homem para com uma mulher ou vice-versa. E isso aconteceu porque essa palavra foi muito usada, mas sem que as pessoas parassem para compreender o seu real e profundo sentido. E no caso do mundo cristão, algumas frases como a paz de Cristo, embora sejam ditas por muitos cristãos, poucos têm sequer a mínima ideia do que realmente essa frase significava para os primeiros discípulos. E da mesma forma, esse versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, também tem perdido o seu sentido e valor. Irmãos, verdadeiramente nós sabemos o que esse versículo significa? Bom, se fosse para o seu bem e também para a glória de Deus, você estaria disposto a ser pobre enquanto vivesse nessa terra? Se fosse para o seu bem e para a glória de Deus, você estaria disposto a ser injustiçado enquanto vivesse nesse mundo? Se fosse para o seu bem e para a glória de Deus, você estaria disposto a ser um mártir? Veja, nós também dizemos que Cristo é o nosso exemplo em todas as coisas, não é verdade? Pois bem, para o bem do próprio Cristo e para a glória de Deus, durante todo o período em que Jesus viveu nesta terra, ele foi pobre. Para o bem de Cristo e também para a glória de Deus, Jesus sofreu constantemente afrontas e injustiças para que assim, futuramente, ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote por ter passado por todas as experiências e dificuldades que cada ser humano passa aqui nessa terra. E, para o bem de Cristo e também para a glória de Deus, Jesus foi martirizado. Irmãos, logo após o versículo 28 do capítulo 8 do livro de Romanos, o qual diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados conforme o seu propósito, no versículo 29, nos é dito que de antemão Deus nos conheceu e Ele também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus venha a ser o primogênito entre muitos. Veja, na terra Cristo sofreu e enquanto aqui Ele viveu, Deus achou por bem lhe dar uma vida cheia de restrições e por fim, em Isaías capítulo 53 está escrito que Deus se agradou em moer, em esmagar e ferir a Jesus. Bom, se fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus após Ele ser glorificado, também fomos predestinados a sermos conforme a imagem de Jesus antes da sua glorificação. E, para o bem momentâneo de Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Deus o colocou debaixo de muitas restrições e provações. E quando nós estudamos as 7 igrejas de Apocalipse e comparamos as igrejas que receberam elogios por parte de Jesus com o tipo de vida que eles viveram, vemos que todos aqueles que foram elogiados por Cristo nessa terra não viveram a vida de conforto, paz e de prosperidade segundo a visão do mundo a respeito dessas coisas, mas esses fiéis que foram elogiados pelo Salvador viveram uma vida de provações, perseguições e martírio. Contudo, com relação à igreja em Laodiceia,
a qual financeiramente era uma igreja rica e abastada, e em relação aos recursos deste mundo, não tinha falta de coisa alguma, o não passar por privações, injúrias e martírio fez desta igreja um povo morno espiritualmente, o qual não mereceu da parte de Jesus um elogio sequer. Irmãos, a comodidade que nós, como indivíduos e também como igreja, como um corpo de cristãos, estamos buscando neste mundo, na maioria das vezes, não nos está fazendo bem algum, mas pelo contrário, essa comodidade, para muitos de nós, é justamente o que nos levará à perdição. Queridos, se tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, se tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados conforme o seu propósito, então não espere comodidade neste mundo, porque nós que fomos chamados a ser os remanescentes da profecia, os quais levarão as 3 mensagens angelicais a toda a tribo, língua, raça e nação, para o nosso próprio bem, a melhor coisa que Deus poderia nos dar é privações, perseguições e martírio, porque somente quando estas coisas sobrevierem, não apenas a nós como indivíduos, mas também a nós como um corpo de crentes, é que realmente deixaremos de ser a igreja morna e militante para sermos uma igreja zelosa e triunfante. Bom, como está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E como o próprio Jesus disse lá em João, no capítulo 15, os que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. E sendo assim, para nós que professamos ser os guardadores dos mandamentos de Deus, o nosso maior bem-estar na terra será quando perdermos o apoio e a segurança em todos os sentidos e vivermos dependentes somente da misericórdia e graça de Deus. Portanto, meus queridos, ainda que o Senhor possa nos conceder a paz que vem do céu e também os meios para sobrevivermos neste mundo, por causa da nossa monidão, por causa da nossa terrível situação espiritual, Deus terá que permitir que constantemente sobrevenham provas e perseguições sobre nós para que não nos percamos, mas que tenhamos a vida eterna. E, sendo que fomos predestinados a sermos semelhantes a Jesus, como diz no versículo 29 de Romanos capítulo 8, então, assim como Jesus sofreu nessa terra para, na eternidade, poder ver o fruto do seu penoso trabalho e ficar com isso satisfeito para o nosso bem, provações aqui estão determinadas a fim de que na eternidade venhamos a nos alegrar e desfrutar do penoso fruto do nosso trabalho nessa terra. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, sabemos que tudo coopera para o nosso bem e, sendo assim, ajuda-nos a não murmurarmos nas provações que vivemos nesta vida, mas que em tudo possamos dar graças ao Senhor em Cristo Jesus. Isso é o que lhe pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, se esse canal tem abençoado a sua vida, então torne-se um membro do canal e auxilie esse ministério, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.